Olá a todos, eu me chamo Fernanda Milena. Vou iniciar agora a apresentação sobre os elementos essenciais, juntamente com minha colega Ellen Karen. E vamos falar então sobre o manganês e o fósforo. Aqui nessa primeira tabela, a gente vê onde está localizado os dois elementos, manganês e o fósforo. O manganês ele possui um número atômico de 25 e o fósforo de 15. Entre esses dois elementos, a gente pode perceber uma diferença com relação à quantidade que a planta necessita dele. O fósforo é considerado um macronutriente, pois as plantas necessitam mais dele, né? É preciso em grande quantidade. Já o manganês, não tanta quantidade assim, por isso ele é considerado um micronutriente. Não é necessário muito deste elemento para a planta. Portanto, o manganês ele é considerado um dos 11º elementos mais abundantes na natureza, né? Dentre vários outros que se encontram na tabela periódica. E é super importante para as plantas, né? Desempenha papéis importantes desde a raiz até a cor das folhas. Então, o manganês ele é um elemento importante. Dentre as formas disponíveis para a planta, o manganês ele é absorvido apenas na forma de íon positivo. Esse processo pode ser inibido por altas concentrações, tanto de magnésio, quanto de cálcio, quanto de cobre positivo, e também por ferro. As funções do manganês estão distribuídas em várias, né? Uma delas é ativar algumas enzimas, ou seja, ele está dentro das células das plantas, ele também é um fator importante, requerido para a integridade da membrana no cloroplasto. O manganês, juntamente com o magnésio, ele faz essa função de fazer com que a planta ela tenha a sua coloração sempre verde. Quando há problemas com isso, há um desequilíbrio na quantidade de membranas de tilacose, fazendo com que o cloroplasto, né, a produção e a fotossíntese, por consequência, ela seja afetada. Liberação do oxigênio na fotossíntese, realiza a fotólise da água e atua no desenvolvimento das raízes. Então, o manganês é importante também para que a planta ela cresça saudável, tanto pelas raízes, né, e pelo desenvolvimento de novas folhas. Devido a esse fato, né, de que o manganês ele atua principalmente na raiz das plantas, ele vai ter uma pouca mobilidade para o restante da planta, né? Várias estratégias são usadas para prevenir ou corrigir deficiências de manganês nas plantas que visam superar a imobilização do manganês, aumentando o contato do elemento com as raízes e promovendo sua redistribuição na planta. Ou seja, se a planta ela já tem uma ausência de manganês, né, ela já não vai conseguir transferir em tanta quantidade para o restante da planta, né? Ela vai demorar para chegar às folhas e isso vai prejudicar a planta. A mobilidade do manganês no solo ela é lenta, e seu aproveitamento pela planta depende da absorção pelas raízes, que por sua vez é governada pela disponibilidade do elemento no solo, né? Então, se esse elemento já está em ausência, provavelmente, né, por consequência, as folhas, né, as folhas de cima mais novas, elas vão sofrer com essa ausência desse elemento, prejudicando principalmente na coloração, né, da folha e no aparecimento de manchas. E também o manganês ele não é transferido, né, para as plantas pelo floema, não tanto quanto os outros elementos. Então ele é uma forma mais lenta, né, de se mover para o restante da planta. Aqui a gente tem alguns sintomas, né,
desse problema de deficiência de manganês, ocasionado principalmente no solo. Uma delas é a principal, né, a clorose entre as nervuras. A clorose é essa modificação da cor da folha, né? A folha que naturalmente era verde, ela mudou a sua coloração por conta dessa ausência de manganês. E não é só o manganês, também o magnésio também atua nessa coloração da folha, juntamente com a clorofila. E aí, os outros sintomas estão relacionados com manchas necróticas, né? Manchas ao longo das folhas, sabendo que são as folhas mais novas, né, da planta. A desorganização das membranas do tilacoide nos cloroplastos. Então, como não vai conseguir chegar a todas as células, né, da planta, vai haver uma desorganização nessas células da clorofila. Vai haver também a redução no crescimento de raízes, né? Porque não vai haver tanto manganês e a principal forma dela se desenvolver é nas raízes. Então vai haver uma redução do crescimento. E principalmente em atingir as folhas jovens e folhas intermediárias, né? Devido a esse processo. Aqui a gente tem várias espécies de plantas. A gente percebe também que o principal sintoma, né, que dá para reconhecer a ausência de manganês é essa característica das nervuras elas estarem mais visíveis. Né? Numa condição normal, as nervuras elas não seriam tão assim visíveis quanto estão aqui. Então ela está mais verde, enquanto que o resto da folha está mais amarelo, né? Como se fossem manchas amarelas, aqui a gente consegue ver melhor. Então essas manchas elas vão ocorrendo e vão destacando melhor as nervuras da planta. Aqui então a gente tem outra imagem representando isso, né? E a diferença não só do manganês, mas de outros elementos que provocam na característica da folha. Né? O manganês, aqui, como eu já disse, vai ocorrer esses pontos de manchas amarelos, né, borrados na folha, em que as nervuras elas vão estar mais visíveis. Aqui a gente tem outros exemplos de plantas que também sofrem com deficiência de manganês e as suas possíveis consequências nas folhas, né, como o feijão, o sorgo, a cana, né, e a gente vê esse padrão que as nervuras elas mais ressaltadas, né, ou seja, a coloração da folha realmente ela vai perdendo. Aqui a gente tem outro caso, né, que é o contrário, que é o excesso de manganês em determinada planta, né? Assim como tem problema em ter pouco desse elemento, há também problema se tiver muito, né? Por isso que ele é um micronutriente, ele não é necessário muito desse nutriente na planta. Então, quando ocorre o acúmulo de manganês em plantas cultivadas em solos ricos em humus, com pH menor ou igual a 5,5. Ocorre essas manchas marrons nas folhas. Né? Então, tem uma diferença no padrão, é umas manchas marrons que vão caracterizar quando tiver o acúmulo, né, o excesso de manganês nas folhas. Então, dando continuidade à apresentação de elementos essenciais, agora eu vou falar sobre o fósforo, que assim como outros elementos como potássio, cálcio, manganês, ele é essencial para a planta completar o seu ciclo de vida. Em relação ao fósforo, ele é considerado um macronutriente, porque ele é um elemento em que as plantas necessitam em maior quantidade. Então, aqui eu coloquei para apresentar a sua adequada concentração em tecidos secos. Aqui o seu miligrama por quilo, que equivale a 2.000, e a sua porcentagem a 0,2%. Essa adequada concentração em tecidos é aquele já falado pelo professor em videoaula, que é retirado toda a massa de água da planta e deixado apenas o seu peso. Então, cada planta e o seu elemento, ela possui um certo grau de facilidade ou dificuldade em se mover na planta. E no caso do fósforo, ele é considerado um elemento móvel.
Então, os nutrientes minerais, eles são obtidos na forma de sais e absorvidos na forma de íons. Isso se deve ao fato do processo de dissolução, onde há um acréscimo de água, e também o nível do pH, onde o nível adequado em que esses elementos encontram-se adequado está entre o pH de 5 a 6,5. Então, aqui o fósforo ele é absorvido pelas plantas nas formas inorgânicas, como apresentado aqui na imagem abaixo, as duas formas em que o fósforo está disponível para a planta. Aqui são algumas informações em relação à absorção do fósforo, como grande parte do fósforo no solo, ele se move até as raízes da planta mais por difusão do que por fluxo de massa. Outra informação em relação à absorção do fósforo é que algumas plantas elas liberam fosfatases, onde elas vão quebrar as moléculas dos ácidos orgânicos e vão liberar o fósforo para o meio, onde ela está, no caso do solo. E as maiores reservas de fósforo encontram-se em sedimentos marinhos, onde o solo nos ambientes marinhos, nos solos, nos fosfato inorgânico dissolvido nos oceanos e rochas com minerais como a apatita. Aqui na imagem abaixo está representando esses dois processos que eu fui citado anteriormente, como a difusão, onde os íons estão se movimentando e vai atuar também no processo de qualidade dos grãos, das sementes, né, das verduras. E ele participa do desenvolvimento e crescimento da planta como a sua forma estrutural e faz parte da constituição dos nucleotídeos e das membranas fosfolipídicas. E aqui nessa imagem ela apresenta o papel da ATP no transporte dos solutos através das membranas celulares. Agora eu vou falar em relação ao processo de sintomas e deficiências da planta causado pelo fósforo. Então, em relação a esses sintomas de deficiência, é importante destacar que essa deficiência ela está intimamente ligada com o papel que o elemento atua na planta. Então, pelo fato do fósforo ser um elemento móvel, um dos seus sintomas de deficiência, a gente vai analisar principalmente nas folhas mais velhas. Aqui alguns sintomas de deficiência, como retardamento no crescimento das plantas. Como nós vimos, uma das funções que o fósforo atua na planta é em relação à sua estrutura. Então, com a deficiência desse elemento na planta, ela vai retardar o crescimento da mesma. Ocorre também a clorose nas folhas e necroses internervais, o que a clorose vai implicar num processo de fotossíntese da planta, dificultando esse processo, e também um dos sintomas de deficiência são os números reduzidos de frutos e sementes e atraso no florescimento. Aqui são algumas imagens em relação às plantas deficientes desse elemento do fósforo. Aqui na primeira imagem, na lavoura do milho, onde suas folhas apresentam um tom meio arroxeado, apresentando essa deficiência de fósforo. E aqui a diferença entre essas duas plantas, onde uma apresenta um aspecto normal, que vai ajudar no processo de fotossíntese, e aqui a segunda com um tom verde mais claro, que ela está apresentando a deficiência em forma de clorose, o que vai dificultar a fotossíntese dessa planta. E nas duas imagens abaixo, ela apresenta sua deficiência na sua forma estrutural, como vocês podem ver a diferença de tamanho entre essas duas plantas. Essas aqui são então nossas referências utilizadas ao longo da apresentação, na pesquisa, e desde já eu agradeço.